Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Que os bons espíritos nos abençoem, nos inspirem. Hoje nós não vamos estudar os textos da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa que escreveu-os. Nós vamos falar um pouquinho sobre o codificador dos ensinos dos espíritos superiores, Allan Kardec. Se Allan Kardec estivesse ainda encarnado entre nós, amanhã ele completaria 220 anos. Então, faz 220 anos que Allan Kardec nasceu, reencarnou entre nós. Muitas pessoas vão à casa espírita por diversas circunstâncias e ignoram, ou seja, desconhecem a figura do codificador Allan Kardec. E às vezes a pessoa frequenta por um período a casa espírita e ainda assim nunca ouve falar do codificador do espiritismo. Allan Kardec é uma figura tão importante que ele participou de um acontecimento, um dos acontecimentos mais relevantes da história da humanidade. Allan Kardec foi o espírito, a pessoa encarnada, talvez a principal, responsável pela terceira revelação da lei de Deus. Então vejamos a importância deste homem. Se hoje nós temos Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus, o Consolador prometido, se hoje nós temos movimento espírita, se hoje nós temos casas espíritas como esta, é muito por conta do trabalho deste homem, Allan Kardec. Mas essa história de Allan Kardec, nós queremos aqui trazer algumas informações sobre ele, muito pouca informações pela questão do tempo. Essa história se inicia há 2000 anos atrás. E eu peço licença a vocês para parafrasear o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador espiritual do orbe terrestre, quando ele falou sobre a terceira revelação de Deus, da lei de Deus, em uma das suas profecias aos seus discípulos, há 2000 anos atrás. Então ele disse mais ou menos assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que permaneça convosco para sempre. Para sempre. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de todas as coisas que vos disse. Jesus, que é o governador do planeta Terra,
o Cristo Redentor de nossas almas, que conhece a todos nós e dirige os desígnios do planeta Terra e da humanidade terrestre, eles, já sabendo que os seus ensinos, a sua mensagem, seria ao longo dos anos, dos séculos, deturpada, mal compreendida e usada pelos homens egoístas, ambiciosos para a dominação, Jesus prometeu a terceira revelação da lei de Deus, que viria trazer luzes para a ignorância dos homens e consolação para todos os aflitos. Então, os séculos se passaram. O progresso material, do ponto de vista material, seguiu seu curso. A humanidade, do ponto de vista intelecto e moral, avançou um pouco também. Então Jesus delibera, dá ordem aos seus ministros para que se iniciasse o projeto da revelação da terceira lei de Deus. Então, no século XIX, que contava com 4 anos, portanto, 1804, ano em que o imperador francês Napoleão foi coroado na Catedral de Notre-Dame, na presença do Papa Pio VII. Neste ano de 1804, no dia 3 de outubro, numa cidade francesa, Lyon, nascia o pequeno Hippolyte Léon Denisard Rivail, filhos do casal Rivail. Quando a criança Léon Rivail completara 10 anos de idade, a sua mãe, a senhora Rivail, não queria que o seu filho fosse educado na França, porque naquele momento a educação na França sofria um viés político. Então a senhora Rivail, mãe de Léon, quando ele tinha 10 anos de idade, envia o seu filho à cidade de Yverdon, na Suíça, para estudar aos cuidados do grande professor pedagogo Jean-Henri Pestalozzi, que foi um revolucionário na educação, um grande pedagogo que influenciou todas as correntes educacionais da Europa e de todo o mundo. Pestalozzi foi um homem de virtudes, humano, paternal, e com Pestalozzi, a criança Léon Rivail foi desenvolvendo as suas virtudes, as suas faculdades, intelecto e moral. O jovem se destacava entre os alunos do Instituto Pestalozzi. Quando um professor faltava, ele tinha condições de dar a aula para os seus colegas no lugar do professor. E o jovem Léon foi crescendo, estudando, aprendendo, foi ficando mais velho, moço,
E Leon Rivai não pretendia ficar em Yverdon, na Suíça. Não pretendia assumir o Instituto de Pestalozzi, que já estava chegando. Pestalozzi, o homem Pestalozzi, já estava chegando no fim da sua existência corpórea. Então, Leon Rivai decide retornar à França, à sua cidade natal, Lyon, para continuar os seus estudos e adquirir alguns diplomas. Mas Leon também não queria permanecer em Lyon, porque ele sabia que nenhum profeta é reconhecido em sua terra. Ele tinha decidido, ele iria se mudar para Paris, que era a cidade onde tudo era imaginável e realizável. Então, em 1824, o moço Leon Rivai, com 20 anos de idade, se muda para Paris. E ali em Paris, ele se instala num apartamento, num prédio, e decide seguir duas linhas. Na parte teórica, ele publica livros de aritmética, de ortografia, de estilo. E na parte prática, ele funda uma instituição pestalozziana. E o jovem Leon Rivai continua trabalhando, publicando livros. Leon Rivai também, como Pestalozzi, foi um grande pedagogo, um grande mestre em letras e ciências, publicou diversos livros. Leon Rivai, ele era contra que professor castigasse e batesse nos alunos, o que era revolucionário para a época. E ficamos a imaginar hoje Allan Kardec observando, por exemplo, a educação no Brasil, onde hoje os alunos xingam, ameaçam e batem nos professores. É triste a educação no Brasil. O tempo foi passando e Leon, ele não queria ficar sozinho, ele queria uma companhia. O moço queria casar-se. Ao lado do prédio onde ele vivia, morava um senhor, advogado aposentado, e sua filha, tem o nome dela aqui, Émilie Gabrielle Baudet. E Kardec chamava ela de Doce Gabi. Então eu vou chamar de Gabi Baudet para ficar mais fácil para mim. Uma jovem, uma moça, também à frente do seu tempo, publicou 3 livros, diplomou-se em professora. Uma jovem que gostava de viver, era uma moça diferente das outras. E Allan Kardec e Gabi Baudet se conheceram e em 1832 eles se casaram. Kardec tinha 27 anos e Gabi tinha 37 anos de idade. Diz o biógrafo que ela era uma moça que não aparentava ser mais velha do que Kardec, aparentava ter a mesma idade, porque era uma moça que se cuidava, era uma moça fina, então tinha aparência de ser mais nova. E o casal, Rivai ou Kardec, tiveram um casamento que durou 37 anos. Um casamento de muito respeito, de muito amor, de muito companheirismo. Muito bem.
Então nós temos Rivail e temos Gabi Baudet casados. Mas a ordem de Jesus foi dada. Então, em 1848, nos Estados Unidos da América, num pequeno vilarejo chamado Hydesville, no estado de Nova York, surge o novo espiritualismo, 1848. Nesta pequena cidade, Hydesville, vivia numa casa a família Fox, o pai, a mãe e as 3 filhas, todos protestantes. E na casa da família Fox começou a surgir fenômenos estranhos, como batidas, ruídos e até pancadas fortes. E esses fenômenos foram aumentando. Então, na noite do dia 31 de março de 1848, quando as pancadas estavam muito fortes, as irmãs tiveram uma ideia de pedir aquela coisa que estava fazendo aqueles barulhos que contasse até 3. E a resposta veio em batida: toque, toque, toque. E a partir daí, elas desenvolveram um sistema de diálogo com aquela coisa e descobriram que se tratava de um espírito, de uma pessoa que havia vivido na Terra. Ele deu seu nome, disse que foi assassinado pelo antigo morador da casa da família Fox, tinha sido um mascate na sua última existência. Então, 31 de março de 1848 é a gênese do novo espiritualismo. Neste mesmo momento, os fenômenos aconteciam por todo o mundo, sobretudo na Europa. Na França, onde o apóstolo da codificação estava encarnado, as pessoas se reuniam nas casas, em grupos, sentavam-se em torno de pequenas mesas redondas, e essas mesas levitavam, giravam e até respondiam perguntas simples, perguntas até fúteis. Em 1854, o senhor Fortier, um amigo caro de Léon Rivail ou Allan Kardec, diz para Kardec, explica para ele o que estava acontecendo nessas reuniões, né? De mesas falarem. Apesar de Fortier ser um amigo muito caro a Kardec, Kardec de primeiro momento não deu muita importância. Kardec, sempre racional e um tanto quanto cético, não deu muita importância a mesas que falavam. Mas o senhor Fortier sabia da seriedade, da honestidade, do homem sério e respeitado que era Kardec. Ele continuou insistindo. Então, no ano seguinte, em 1855, Allan Kardec cede ao amigo e vai à sua primeira reunião mediúnica. E Allan Kardec fica ao lado, observando, né? As pessoas, os médiums em recolhimento, fazendo evocações, começavam a fazer perguntas e a mesa respondia. Allan Kardec ficou espantado com aquilo, porque ele percebeu que as respostas da mesa tinham inteligência. E ele pensava assim: se o efeito é inteligente, a causa também tem que ser inteligente. Mas uma mesa não tem cérebro. Uma mesa não tem nervos. Allan Kardec ficou intrigado,
começou a investigar. Aí estava surgindo a terceira revelação de Deus. Começou a questionar, a perguntar, a entrevistar. E ele descobriu que aquelas manifestações eram dos espíritos e que existia um mundo paralelo ao nosso, o mundo espiritual. Então, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, analisando mensagens da Europa toda, comparando mensagens, se elas diziam sobre o mesmo assunto, sobre a mesma verdade, e aí está a unicidade, a universalidade da doutrina espírita. Em 1857, 3 anos que ele presenciou a primeira reunião mediúnica, em 18 de abril de 1857, numa manhã de sábado, numa famosa galeria em Paris, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos para a humanidade terrestre. Aí estava o início da terceira revelação da lei de Deus, o Consolador prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira edição, tínhamos por volta de 500 perguntas e respostas. Hoje nós conhecemos, a edição definitiva com 1019 questões, perguntas e respostas, onde nós encontramos na terceira revelação da lei de Deus a filosofia, a ciência, as leis morais e as consequências das nossas ações. Mas a obra de Kardec continuou. 4 anos depois, em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, que é uma obra sobre a nossa faculdade mediúnica. É um tratado sobre a mediunidade, que todos nós temos, cada um com o seu grau, e que todos nós devemos estudar, aprender para usá-la da melhor forma possível. O Livro dos Médiuns é uma espécie de desdobramento do Livro dos Espíritos, da segunda parte do Livro dos Espíritos, Mundo Espiritual ou dos Espíritos. 3 anos depois, em 1864, Allan Kardec publica a obra-prima da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior código de amor e de moral que a humanidade já recebeu até hoje. Eleito por ele, Kardec, na Obras Póstumas, publicada em 1890, como sendo a principal obra do Pentateuco kardeciano. No ano seguinte, em 1865, Allan Kardec publica o livro O Céu e o Inferno, que também é um desdobramento da 4ª e última parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. O Evangelho segundo o Espiritismo é um desdobramento da 3ª parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais. Em 1868, por fim, ele publica a Gênese, fechando o Pentateuco. A Gênese, que é a continuação, o desdobramento da primeira parte do Livro dos Espíritos, Causas Primeiras. Aí nós temos o Pentateuco kardeciano, o Pentateuco do Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus, que é importante nós dizermos que ela é progressiva. O Espiritismo, a terceira revelação, é progressiva. Allan Kardec deu a primeira palavra, mas no Espiritismo nunca será dado a última palavra. Basta observarmos as milhares de obras mediúnicas que nós temos ao nosso alcance.
diversos autores, diversos médiuns, diversos espíritos, para citar um só, o mais famoso de todos, Chico Xavier, que hoje já passa de mais de 530 obras, livros. É muito material. Então, o espiritismo, a doutrina espírita é progressista. É progressista. Bom, gente, falar um pouquinho sobre a desencarnação de Allan Kardec. Ela aconteceu em 1869. E as informações que eu quero compartilhar com vocês é de uma carta de um amigo do Allan Kardec, o senhor Émile Miller. Então ele escreveu essa carta aos amigos espíritas em Lyon, cidade natal do codificador, avisando aos amigos espíritas sobre a morte de Allan Kardec. Então, eu vou trazer algumas informações, não todas. O autor diz na carta que era uma manhã, Allan Kardec estava de mudança, né, com a sua esposa, eles iam mudar de endereço. Então Kardec estava encaixotando livros, ele tinha uma biblioteca gigantesca, né, móveis, enfim, né, a casa estava aquela desordem. E esse evento aconteceu entre as 11 horas da manhã e o meio-dia. Um caixeiro de livraria foi até o apartamento de Allan Kardec para comprar um número da Revista Espírita. E Allan Kardec pegou a Revista Espírita, né, entregou para o caixeiro e nesse momento ele teve um mal-estar súbito. Se curvou, caiu no chão, ali ficou, ele estava sozinho. O porteiro ouviu o chamado, os gritos de socorro do caixeiro que estava lá e também da secretária doméstica que trabalhava para Kardec e para Gabi. O porteiro foi até Kardec, tentou fazer alguma coisa, mexeu com ele, mas nada. Logo em seguida, chegou Alexandre Delaunay, amigo de Kardec, que é o pai do famoso Gabriel Delaunay, né, discípulo, o jovem discípulo de Allan Kardec, que nós encontramos obras, né, de Gabriel Delaunay traduzidas para o português para os nossos estudos espíritas. Alexandre Delaunay tentou também ali fazer alguma coisa no corpo de Allan Kardec, friccionou o seu corpo, magnetizou, mas nada de mudança. Chegava o fim da existência do codificador do Espiritismo. Gabi, ela não estava em casa, ela tinha ido à nova sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tinha mudado de endereço. E ela foi até a sede realizar algumas coisas que o marido, Kardec, havia pedido para ela. E quando ela chega em casa por volta do meio-dia, ela se depara com aquela cena, o corpo de Allan Kardec, né, no chão, sobre colchões, né, algumas pessoas ali, Alexandre Delaunay, e ela fica impactada, ela fica em pânico, não acreditando, porque não esperavam, né, a desencarnação do Allan Kardec, não esperava a desencarnação, a morte biológica, física do seu marido. E diz o autor da carta que ela ficou muito sentida, porque, claro, pela perda, apesar de acreditar na imortalidade do espírito, mas perdia, né, o companheiro de 37 anos de convivência. Mas o que ela ficou mais sentida, diz o autor, é que ela não estava presente naquela hora suprema, que era
a hora da desencarnação, que ela queria muito estar ao lado do marido, ali, pelo menos segurando a sua mão. Então ela ficou muito sentida. Ela desencarnou em 1883, salvo engano, aos 89 anos de idade. E, gente, o legado do codificador Allan Kardec é a terceira revelação da lei de Deus. É o Espiritismo, a doutrina espírita, que vem iluminar, né? Esclarecer as nossas dúvidas, automaticamente consolando os nossos corações, como, por exemplo, alguns princípios que Kardec, né, através da sua codificação, nos trouxe, os atributos de Deus, que Deus é bom, é justo, é amoroso, a lei da reencarnação, a lei da evolução, a pluralidade dos mundos habitados, porque somos espíritos e fazemos parte de uma família universal, a pluralidade das existências do espírito imortal, a lei de causa e efeito, enfim, os ensinamentos, as revelações são infinitas do legado que Allan Kardec nos deixou. A nossa fala de hoje foi mais trazendo alguns pontos, né, históricos, datas, alguns acontecimentos da vida do nosso codificador Allan Kardec. Nós praticamente não falamos da sua moralidade, mas para a gente não terminar nossa fala sem dizer alguma coisa, nós podemos encontrar a moralidade, o caráter de Allan Kardec na sua obra. Na sua obra. A codificação espírita, a terceira revelação. Então, para compreendermos a grandeza desse homem, desse espírito, um apóstolo do Cristo, precisamos e muito estudar a sua obra. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e por isso nós temos que estudar, e muito. E o mestre amado é Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, muita paz, muito bom ânimo a todos nós.